Deve ter alguma coisa aqui, ó. Quem não vai ter mais de navegarei. Tá certo. É isso aí. Valeu. Muda sua bateria. Ei, você dá aqui pra mim, ó. Mesma coisa. Não tá aqui. Não, o dedão tá lá. Isso, Ó. Esse é o tom. Não. Toca aí, Michael. Energia, então. É, ó. Parou. Porque eu tinha teclado possível. Calma aí. Toca aí, Michael. Não, tira esse CD. O teclado tá muito grande. Então, mas ele é todo perfeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já fui botar aqui no 31. Uma coisa. Tá. O negócio do namorado de resumo também? Toca aí, Michael. O chá das mulheres não é dia 16? Não, chá das mulheres é dia 14. 14 de 9, então. Sempre deu uma coisa que eu nunca falei, que a música não é da música. Não, não. Negócio das crianças. Vou poder passar uma vez. Toca aí. Tá. Tirei. Tá. Toca aí, Michael. Alguém? Tem alguma coisa tocando. Tava tocando embaixo. Ragazzo. Deve ser alguma coisa conectada no sub ou computador. O computador não tá. Esse computador tá conectado no sub. Não, não tá, mas tá desligado. Tá assim, ó. Mas tá montado, filho. Não tem nada. Aí. Ele tá cortado, não sai Eu som. não tô com o teclado também, que não tem som. Já volto, não mexe. Não, não saiu não. Eu mexo assim, ó. Parou? É o teclado, eu acho. É. Você vai ligar aqui as luzes? Ó. Eu falei que mexia. Eu falei que ia mexer. Ah, só uma coisa, não me pergunte porque eu coloquei quantos meninos você conhece que não tem, tá? Isso aí vai perguntar. Ah, tá. Só porque você quer, eu vou perguntar assim. O que foi? Não, não é nada. A negócio da muda? Eu vi 6 pessoas, todas pessoas menina. Não, sou de menino. Contando comigo. Vocês não conversam comigo. Só porque o resto faz tempo que eu acho. Não me engano. Não, só isso. Era só isso, é uma sequência. Ai, isso eu penso. Não acho que não é nada não. Nada sempre sem dessa vez eu não começo. É, Gabriel. O assunto do P não é nada que ela precisa saber no momento. E foi, Gabriel? Você não precisa saber no momento. Eu vou botar aqui. Ingrid ou Bela? Deus é Bela. A guitarra do Walter ou Levi? Levi, a guitarra do Mano Walter?
Eu vi o que, Ibanez? Mano Walter. Sim. Eu acho que eu sei que nós temos que dar um nome pra ela. O nome da antiga era Mana Penela. Então o nome... Ele vai botar o nome. Não, mas o nome da que tá nova, né? Mas eu acho que nada a ver com o assunto da dor. O assunto da dor é bem depois. Ah, tá. Meu Deus, vai entrar mais gente. O que você tá fazendo aqui? Desce. Desce. Deixa, amigo. Desce. Nossa, acho que era muito difícil. Você também. Não. Boa noite, graças a Deus. Fica nisso. Ajuda a tomar seu lugar nessa noite. Gabriel. Ai, vou Você pegar. tomar seu lugar também, vamos adorar esse Senhor. Deixa só nela, fica mais da hora. Quando começar o Depois que seu irmão está do seu lado, já dê o seu melhor sorriso para ele. Depois você faz isso. deve melhor Já diz para ele, você é bem-vindo neste lugar. Nesse momento, eu te convido a se conectar Ah, tá. Isso aqui é da marca. Isso aqui é marca da marca. tirar o seu foco, Ué. coloca totalmente a sua atenção nele. Parece que. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos por Homem de fé. a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, a tua bênção. Você prefere quem? Homem de ferro, Miranda. Eu fiz esses dias uns memes, sabe assim, você pode relaxar? Vai querer uma cara de novo. E nessa noite, nosso coração, Pai, com gratidão, Pai, nós queremos te adorar, nós Homem-Aranha saiu da marca. Eu não vi esse cobrança. Agora você vai saber de Homem-Aranha trabalha com cabelo. Eu não digo, eu faço isso. Você não gosta disso? Aí ele é. Você não gosta disso? Gabriel, mas tu pode. Daqui a pouco. Eu entendo. Vamos aí, velho. Só dá pra ouvir o teclado. Olha o teclado, peraí. O teclado tá bem alto, né? Mas os outros instrumentos tá, tipo, não escuta nada. Tô escutando, mas tipo. Posso mexer aqui? Ó, chega aí. Bateria. Só o teclado. Aqui tá. O violão também. Não, dá uma. Mas tá melhorzinho. Ai, não quero. Não vai dar. Você tá com a internet, né?
prestar atenção agora nas backs. Descreve onde? Tá bom? Tá bom? Os instrumentos tá legal, eu só vou prestar atenção nas backs agora. Os backs.
Gabriel, tá precisando do fone? Não, não, pode ir. Posso ficar? Pode. Mano, Walter. Lembra o dia que o Mano Walter chegou dormindo?
legal, velho. Ficou da hora? Tá legal. Tá muito bom. Nossa Senhora, igreja. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Você tem adolescente, menino. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Quem está do lado, recebe, por favor. Tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Poderoso Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Deus é bom. Agora é o momento de nós adorarmos o Senhor também, nossos dízimos, nossas ofertas. E o que dizer? Só posso dizer para você umas coisas. Deus é bom. Quando a gente começa uma obra, a gente começa por uma direção de Deus. E se não fosse por essa direção, jamais teríamos chegado aqui. Porque eram 20 e poucas pessoas, 23 pessoas, e o desafio era grande. E para pegar uma igreja desse tamanho, assumir o compromisso do aluguel e começar aqui, não era fácil. Mas ardia em todo mundo um chamado e uma certeza. Que Deus supriria tudo e que nós estávamos levando o nome do Senhor adiante. E que Ele faria todas as coisas. E hoje eu estava meditando isso lá em Lucas 8. Quando ele diz assim: depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a quais o serviam com os seus bens. Amém? E eu tive essa certeza, porque se nós não tivéssemos certeza que nós somos chamados, que nós somos curados e que nós tínhamos a nossa vida resgatada por Ele, nós não teríamos aquela ousadia e não teríamos a vontade de começar em uma certeza que o Senhor supriria e que seria com os nossos bens mesmo que estavam ali que iria começar aquela obra. Porque aqui se eles começaram com 12 e aquelas pessoas que foram sendo curadas e agregadas iam ajudando com os seus bens, não foi diferente o início dessa igreja. E não é diferente ainda hoje. E não é porque você ajuda com uma coisa que você deixa de fazer outra. Porque cada um de nós temos o nosso trabalho, exercemos o nosso trabalho e também temos um compromisso com o Senhor, um chamado do Senhor para fazer algo excelente para Ele. E cada um faz de alguma forma. Alguns foram chamados para pastores, outros foram chamados para curar enfermos. Nós temos muitas pessoas no nosso meio que têm dons de cura, que vai abraçar alguém e vão abraçar a pessoa que precisa curar. E você está aqui justamente para abraçar quem está ao seu lado. Porque o Senhor derramou esse dom sobre você. A pastora veio na dança, ela veio aqui no sábado, veio junto com a Sandra. Por quê? Porque o ministério delas é essa. Fora ela ser pastora, ela também tem um outro dom, que é o quê? Agraciar crianças com algo que ela aprendeu. E você também tem algo para fazer. E com isso nós vamos o quê? Somando a casa do Senhor e vamos crescer. E aqui eles anunciavam o seu bem e iam os 12, iam caminhando, iam restaurando pessoas. Essa é a igreja que nós temos que ter. Uma igreja que vai caminhando, que vai agregando pessoas, que vai curando, que vai sarando e que vai avançando. Né? Hoje nós temos uma extensão lá na Bolívia. Com certeza os pastores teriam muita vontade de ter ido lá. Não deu para não ser um peso para a própria igreja. Mas um dia eles vão. Mas de qualquer forma, a obra lá está acontecendo. E vai acontecer como vai ter em outros lugares também. E
para isso nós temos que ter uma certeza que Deus pode todas as coisas. E que Deus chamou o quê? Esse grande exército. E esse grande exército é você. É você e todos aqueles que você tem certeza que vão ser salvos. Da sua casa, aqueles que você põe em oração, aqueles que você sabe que mesmo ao passar aqui na frente vai ser tocado. Pode não ser hoje, mas um dia ele vai deitar e talvez ele passou aqui e ouviu um louvor como estava ministrando aqui, e a hora que ele pôr a cabeça no travesseiro ele vai ter uma certeza: eu ouvi algo que falou diferente, eu preciso Eu queria te convidar agora para você ficar de pé e você ter essa certeza do que você é chamado para fazer no reino de Deus. Você tem algo para fazer. Ali tinha as pessoas que estavam indo anunciar, tinham as pessoas que ajudavam os seus recursos, e aqui também não tem diferente. Tem as pessoas que ajudam com os seus recursos, tem as pessoas que ajudam, não pode ser com os recursos hoje, mas é recebendo alguém, é abraçando, é arrumando, e o Senhor vai de todas as formas abençoando a todos, de forma que ninguém vai ter falta de nada. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te damos graças, estamos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de ofertar, de dizimar na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto que o Senhor já começou hoje, da graça que o Senhor derramou aqui, Pai. Obrigado, Senhor, da tua doce e suave presença, Pai. Te damos graças por tudo, Pai. Abençoa, Pai, o trabalho, Pai. Abençoa, Pai, cada um, Pai. Que seja suprido, Pai, por ti, Pai. Oh, Pai querido, que a sua
Jesus, mostra-me o Pai. Aí disse Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite, querido, para ver Jesus, para ver o Pai, se desconecte com qualquer anseio do seu coração, se renda ao Senhor. Sabe, adorar ao Senhor não é simplesmente fazer canções ao Senhor, mas é reconhecer a soberania do Senhor, reconhecer que sem Ele você nada pode fazer. Aleluia. Você quer ver o Senhor? Você deseja ver o Senhor? Você deseja sentir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Só você e Ele. Diz: Senhor, eu vim aqui para te ver. Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Senhor, eu vim aqui para o Senhor falar ao meu coração. Aleluia. 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 Oh, querido. Oh, Jesus está passando em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia. E se ele encontrar um coração cheio de fé, certamente você vai sentir o toque do Senhor. Você vai ver a face do Senhor. Oh, é você e Ele. Oh, sinta o toque do seu Senhor. Sinta o abraço do seu Senhor. Aleluia. Diga: Senhor, eu vim aqui para te ver. Senhor, eu vim aqui para adorar o Senhor, porque eu reconheço a tua soberania. Senhor, eu me prostro diante de ti e digo: Senhor, Senhor, faz o teu querer em mim. 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 Coloque a mão no teu coração, querido. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. A Bíblia diz que quando você clama, o Senhor se levanta do seu alto e sublime trono e se curva para ouvir o teu clamor. Aleluia. Querido, nós temos que fazer dessas reuniões não só
importa o tempo, não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa as tuas angústias. O que importa é um coração movido em fé, crendo nas pessoas do Senhor Jesus. Quer ver a face do Senhor? Quer ver a glória do Senhor? Quer ver se manifestar no Senhor? Seja como mulher com fluxo de sangue, toque em fé. Aleluia. Seja como um coxo à beira do caminho, que dizia em teu coração: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Seja como um cego, Senhor, eu posso ver. Seja uma cura de alma, seja os atormentados de espírito, a cura disponível, a milagre disponível. Oh, aleluia, Pai. Começa a fazer, começa a operar, faz infinitamente mais, vai tocando, vai fazendo. O olhar do Senhor para a sua vida é um olhar de misericórdia. É um olhar de misericórdia. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos. Podeis tomar assento. Não é vontade de parar, né? Aleluia. Mas quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sabe, queridos, às vezes nós somos chacoalhados por Deus e despertados pelo Senhor. E eu quero compartilhar algo que está lá no Salmo 73. Nós vamos ler alguns versos deste salmo. 73. Isso. Só? Salmo 73. 73. Deus falou comigo de forma tão grandiosa nesses dias. 73. Diz assim a partir do verso 1: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino deles. Verso 28: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. Amém. Queridos, quando nós olhamos para este salmo, o salmo de Asaf, nós precisamos entender o que o salmista está dizendo. Ele está fazendo um questionamento pessoal, é um salmo didático, é um salmo de aprendizado. E o verso primeiro, ele faz uma afirmação, dizendo que certamente, não há dúvida alguma,
sobre a bondade de Deus, em especial para o seu povo. Deus é bom, Ele é bom, é inquestionável a bondade de Deus. Mas no verso 2, ele abre o seu coração e fala da sua indignação. Ele fala assim: não está em xeque a bondade de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Deus já fez para o seu povo. Mas eu, em especial, por pouco, eu me desviei do propósito. Asaf, ele não era um cantor qualquer. Asaf era um dos líderes da igreja ou do templo. E a Bíblia diz em 1 Crônicas 6 que ele estava quando Davi foi consagrado rei. E ali Davi ordenou ele como um dos principais dos serviços do santuário. Então ele era líder do ministério de música da igreja. Ele era um adorador. Ele era aquele que tinha a responsabilidade da adoração. Ele foi peça importante quando o regresso da Arca da Aliança para Jerusalém. Asaf, ele foi reverenciado por Neemias, dizendo que ele era um dos principais adoradores. Ele e Davi. Ele escreveu dos 150 salmos, 11 deles, os 50, o de 83 ao 93, como se fosse uma cantata sequencial, um período de adoração. Então ele era alguém que conhecia a grandeza de Deus, os atributos de Deus, mas algo trazia inquietação ao coração desse homem. Porque quantas vezes nós não compreendemos algumas coisas? E talvez você também se pegue pensando da mesma forma. Parece que existe uma disparidade entre aqueles que servem a Deus e são provados em tantas áreas da vida, e muitos são privados. E aí o nosso comparativo é sempre com a desigualdade. Parece que existe injustiça da parte de Deus em algumas coisas. E o comparativo dele, você vai lendo o Salmo depois em casa, se você quiser. Por que ele se desviou? Porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, segundo o texto. E eu falei até aqui, na escola bíblica, que para mim é um termo tanto quanto pesado. Porque quando você fala do ímpio, você fala de pessoas impiedosas, pessoas de coração mau, pessoas ruins. E aí você fala: poxa, essa pessoa anda em injustiça e prospera. Parece que como eles levam as suas vidas sem temer ao Senhor, como se não viesse juízo de Deus sobre elas. Pessoas que não têm sequer qualquer afeição por Deus, brincam com Deus, desdenha aquilo que Deus está fazendo. É esse o comparativo que ele está fazendo. E às vezes nós ficamos tão inquietos, e muitos às vezes desviam-se da fé ou da caminhada da fé, porque são esses comparativos. Por que eu estou sofrendo? Por que a minha luta é maior? Por que eu isso? Por que aquilo? E essas coisas vão me trazendo assim uma certa inquietação. E o mundo, ele vai parecendo que os seus padrões vão sendo deturbados, como se a honestidade é algo que não faça mais parte das nossas vidas. Inclusive tem até um escritor nacional, Machado de Assis, que diz que o honesto vai chegar uma hora que ele vai ter vergonha de existir. Porque o padrão está sendo avaliado por baixo. E é nesse contexto que o salmista está dizendo
Ele falou: olha, por pouco, por muito pouco, eu me desviei da fé. E eu confesso a vocês que quando eu estava relendo, eu me lembro que um determinado período da minha vida eu vivi esse conflito aqui. Eu fiquei tão indignado com algumas coisas. E eu lembro que eu estava orando com Deus e falando: Deus, não é possível. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente olha e vê as pessoas de uma certa forma sendo beneficiada por coisas no qual o seu povo deveria estar desfrutando? Mas Deus falou uma coisa ao meu coração e eu não esqueci jamais. Deus disse assim: você tem uma coisa que eles não têm. Diga para o seu irmão: você tem uma coisa que eles não têm. Ah, você fala: tá bom, pastor, eu tenho a salvação. Não. E aí é a chave da grandiosidade de Asaf. E ele diz no verso 17 que tudo isso começou a mudar quando ele tomou uma decisão. Leia comigo o verso 17. Que decisão foi essa? Até que entrei no santuário de Deus. Então eu comecei a entender qual será o fim deles. Sabe o que faz a diferença, irmãos? É a comunhão. É isso que faz a diferença. É você entender a comunhão. Sabe, o lugar em que nós expressamos essa comunhão não é em casa, não é fora da igreja, é no santuário. Se você não entender que quando você passa pelaquela porta e toma o seu espaço aqui, você está entrando no santuário. E quando ele entrou no santuário, as coisas começam a ser reveladas e ele começa a entender o fim dele e o fim dos demais. O teu presente vai determinar o teu futuro em Deus. A maneira com que você se porta diante da casa do Senhor, da maneira que você se relaciona com o Senhor, as coisas serão descortinadas para a tua vida. Não são as aflições, não são as angústias, não são as perseguições, não são as opressões, não são as privações que vai fazer você parar. Quando os teus olhos não estiverem postados em Deus, certamente você corre o grande risco de se desviar. Deixar de caminhar, deixar de sustentar na fé. E quando ele começou a entender isso, ele passou a ser alguém que frutificou no ministério de Davi. É como se ele fosse uma explosão. Porque você vai entendendo a vida desse homem na adoração, foi algo impactante dentro do período. Ao ponto de os reis que vieram depois foram falar acerca dele e de Davi. Quando restaurou a adoração, o rei Ezequias restaurou a adoração, ele fez menção a quem? A Asaf. Não era só um escritor, era um verdadeiro adorador. Por isso que quando Jesus, ele começa a mostrar o seu ministério e o seu propósito, ele não busca cantor, não busca intercessor, não busca pregador, não busca pastor, ele só busca uma pessoa.
E Jesus revela a uma samaritana. Uma mulher desprovida, mas que tinha dentro de si um desejo de ter comunhão. Ela queria entender o processo da adoração. Ela dizia assim: Senhor, diga para mim, os antigos dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. Os meus pais dizem que é em Samaria. Tipo assim, eu estou perdida, mas eu quero adorar. Eu quero ter comunhão, eu quero entender. E ele revela apenas para ela: mulher, a hora vem e é chegada em que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que tem a ver com isso? Porque tem muita gente adorando na mentira, na inverdade. Por isso que quando Asaf adentra no santuário de Deus, ele consegue entender que o segredo de tudo isso está na comunhão. Está na comunhão. Os nossos olhos não precisam ficar postados em referenciais que Deus não quer, porque o fim deles são piores. Pessoas que se perdem, que os seus anseios são outros, fazem daquilo que Deus não quer o seu Deus, e desdenham do poder de Deus, achando que o juízo de Deus não virá. Virá. Aleluia. E quando ele entra no santuário, ele começa a entender os benefícios que vêm da comunhão. Ele consegue entender que ele é o alvo dos benefícios de Deus. Sabe, tudo aquilo que Deus tem, você é o destino, você é a direção, você é o destino. Todo o sacrifício que Jesus conquistou na cruz, Ele direcionou a você. Ele direcionou a você. Ele tomou a sua vida e deu a vida dele para você. Ele conquistou tudo na cruz para você. Para você. Mas nós não podemos ficar perdendo tempo, irmãos, tirando os nossos olhos daquilo que Deus quer. Ore para Jesus. Coloque os teus olhos nele. Não se deixe ser atraído por propostas que Jesus não fez a você. Infelizmente, tem pessoas aceitando coisas que não foi Deus que propôs. Tem pessoas buscando riquezas a qualquer preço. Mas Deus quer que você seja pleno nele. Aleluia. Quando Jesus, começando o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi conduzido no deserto para ser provado. E a gente sempre diz, irmãos, a prova é o ponto final da sua maturidade. E você vai ser provado, e todos nós seremos provados. E a gente sempre diz aqui, irmãos, quando você expressa a sua necessidade humana, a primeira pessoa que aparece para você é o cão, não é o Senhor. É. A Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Teve fome, pegou o telefone, ligou para um delivery. Foi isso que ele fez? Pediu um McFish. Foi isso que ele fez? Não. A Bíblia diz que ele teve? Quem apareceu? Fazer o quê? O pedido. O que você quer comer? Transforme as pedras em pães. Transforme.
coma, exerça aquilo que você diz que carrega por dentro. E se você não tem a compreensão, você sai da adoração. Aí Jesus, eternizando a palavra dentro dele, vai lá, Deuteronômio capítulo 6. Nem só de pão viverá, mas da comunhão. Da comunhão da palavra em você, do teu alimento, do teu sustento. É o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me habita, é o Senhor que me alimenta, é Ele que me fortalece. Aleluia. Então, se você não tem esse entendimento, você não está no santuário do Senhor, você aceita a proposta. O que você está precisando? Pode deixar, vou te ajudar. Aí você tira a tua fé em Deus e coloca a tua fé nos homens. Não tem comunhão. A oração, irmãos, é a chave do seu relacionamento. Orar é como se alimentar todos os dias. O cristão que não ora não tem comunhão. Não tem comunhão. A oração não é algo que você vai fazer de forma mecânica. Você precisa desejar. Você precisa desejar. Essa relação, ela é de mão dupla. Sabe, quando você abre o teu coração para Deus e diz: Senhor, eu estou aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu quero andar com o Senhor o meu dia. Irmãos, a gente está tão afastado do Senhor, tão afastado da comunhão. A gente quer tudo de Deus, mas não dá nada para Deus. A gente quer que Deus nos socorra, mas a gente está tão longe, está tão distante. E quanto mais distante você estiver, mais os teus olhos vão estar prostrados para aquilo que está lá fora. Mas Deus quer dar o melhor para você. Deus quer que você desfrute do melhor. Mas se você não entender o princípio da comunhão, jamais você vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que o diabo quer é desviar você do propósito, desviar você da fé, da certeza daquilo que Deus é. Sabe, nós oramos constantemente com um único propósito: que Deus se manifeste a você todos os dias, e que a glória dele seja sobre a tua vida, que Deus te faça prosperar em tudo, que você ame a Deus de forma intensa. Sabe, irmãos, às vezes a gente é como aqueles desavisados. Eu lembro que uma vez eu precisei ir para um lugar e me deram uma informação. Eu era office boy. E eu lembro que eu ia para um lugar e falava assim: você pega o ônibus tal. E eu fui correndo, porque falou: passou! E eu fui correndo, falei: não, vou pegar ele. Aí peguei o ônibus. Eu ia para Vila Formosa, fui parar na Lapa. Peguei o destino errado, a direção errada, perdi tempo. Então, às vezes, nós estamos focando os nossos olhos naquilo que vai tirar você do caminho, vai tirar você da direção. E Deus quer que você volte, entre no santuário e comece a olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. E nós estamos olhando para fora, de vez de olhar para dentro, da comunhão, para desfrutar do que Deus quer.
E Deus, através dessa relação de comunhão, Ele vai nos revelando aquilo que a Bíblia nos estabelece. Porque quando Jesus fala lá em Mateus 18:20, o que Ele diz? Quando 2 ou 3 ou mais estiver reunidos aonde? Aonde Ele vai estar? Longe daqui. Aonde Ele vai estar? No meio de vós. Quando nós entendemos que essa reunião aqui, aleluia, quando nós entendemos que essa reunião aqui, irmãos, estamos reunidos com um único propósito, de ser verdadeiros adoradores. Ele se faz presente, Ele está no meio de nós. Aleluia. Nós não nos reunimos aqui porque não temos o que fazer. Nós nos reunimos aqui para dizer: Senhor, nós precisamos colocar os nossos olhos em Ti. Nós precisamos entender o princípio da adoração. Nós precisamos entender, Pai, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Nós precisamos entender que aquele que habita em nós é suficiente. É suficiente. Mas o que estamos fazendo? Colocando os nossos olhos em outras coisas. Não faça das outras coisas mais importantes do que o seu Deus. E nós, irmãos, nós estamos esquecendo disso. Nós damos crédito a tantas coisas. Ah, você viu o que eu conquistei? Com a força do meu trabalho. Quem deu teu trabalho? Não, foi eu que me preparei. Mas quem deu condições para você estudar? Mas foi eu que me esforcei. Levantando todo dia. Quem preparou o dia para você levantar? Nós estamos deixando, irmãos. Estamos trazendo a glória para nós e deixando de glorificar a Ele. Estamos tendo mais prazeres em outros lugares do que estar na casa do Senhor. Quando o salmista disse: muito me alegrei quando me disseram. Sabe o que acontece hoje? Vamos para a igreja? Não. Tá frio. Vamos. Não me perturba. Domingo que vem eu vou. Vamos. Pelo amor de Deus, você está ficando chato. Estamos invertendo. Estamos invertendo. Vamos para a igreja? Não vejo a hora de chegar o culto. Quem faz isso, hein? Domingão. Frio. Vamos para a igreja? Vocês têm certeza? Não, estamos invertendo. Estamos invertendo. Tem culto hoje, lembra? Lembra quando a gente se converteu? Mas vocês têm culto hoje? Não, arruma um culto para a gente ir hoje. Não era assim? Acha um culto. A gente assim, parecia, sabe, obstinado. Quer um culto. Tem um culto, quero um culto, quero culto. Sabe, como se estivesse faltando oxigênio. Ai, meu Deus do céu. Tem culto hoje? Tem. Não, não tem. Tem. Aleluia, vamos para a igreja. Sabe, irmãos, é essa alegria. Eu lembro que eu cantava aquela música Sem Entendimento, que a pastora pedia que eu não tinha que cantar, mas eu gostava de cantar ela, porque representava o desejo de alguém querer estar na casa do Senhor. Não é que eu dizia: a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar.
Me dá logo a vitória, Senhor, desse jeito eu não vou aguentar. Moro longe da igreja, não possuo bicicleta, eu tenho mesmo que ir a pé. Com o meu violão do lado, a briga do lado, as crianças e a mulher. Bora, mulher! Sabe, irmãos, esse desejo, essa alegria. Você é? Mas é a certeza de que você sabe que aqui você está seguro em Deus. Carregava 4, 5 filhos, você vem aí. Irmão, eu vou te falar a verdade, eu louvo a Deus, porque eu vejo pessoas ainda com esse mesmo sentimento, com esse mesmo desejo. Sabe, é um na barriga, outro no braço, outro no chão. Mas vai! Não vê a hora de chegar na casa do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Tem algo que me protege dos meus olhos. Tem algo que me salva, que me cura, que me faz entender que eu tenho uma vida melhor em Deus, que não é o tempo que eu estou vivendo que vai me parar. Não é a diferença entre o outro estar prosperando e eu não. Não é olhando a prosperidade do ímpio. Porque a Bíblia diz que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, até o seu amigo lhe deixa. Diz um ditado que a riqueza traz muitos amigos, mas a falta dele seleciona. É isso que ele está vendo. E quando eu entrei, eu pude ver o que Deus tem para mim. Eu pude ver aquilo que eu sou nele, que eu tenho nele. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, a palavra-chave nessa noite para a tua vida é comunhão. É comunhão. É estar unido nele, relacionar com ele, entender o propósito nele. E aí no 28, ele diz assim: mas para mim bom é estar perto de Deus. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais intimidade você terá. Aí ele diz: porque eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E proclamarei todos os teus feitos. Quando você tem comunhão, quando você se refugia nele, quando você tem intimidade com ele, certamente, os teus olhares não estarão postados em outro lugar, a não ser no Senhor. O que o salmista diz no Salmo 21, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando os teus olhos estão focados em Deus, não está focado em outro lugar, querido, certamente Deus te socorrerá. Por isso que no Salmo 34, verso 8, ele diz: provai e vedes que o Senhor é bom. Você só vai entender a bondade de Deus quando você provar dessa fidelidade de Deus. Você só vai entender isso. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias
na sua casa, para aprender no seu santo templo. Se coloque de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, quando você é marcado por Deus, quando você tem algumas experiências com Deus, por mais difícil que seja, ecoa dentro de você uma certeza. E eu falei, é claro que o meu repertório ele é um pouco antigo, um pouco mais novo do que o do Adilson, mas é mais antigo. Mas foram canções que saíram do profundo do meu coração e que dava a certeza de que Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, quando você vê os salmistas, que nada mais é do que cânticos e versos de adoração a Deus, você vê a certeza daquilo que Deus tem feito. E eu falo que um dos salmos da peregrinação, que vai do 121 e diante, quando a nação de Israel estava indo para Jerusalém restaurar os muros, havia sempre na boca deles um cântico. E o 125, que muitos já cantaram, né? Principalmente o Adilson, o Ábido. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando voltamos de Sião, voltavam como os que sonham. A nossa boca encheu-se de riso e os nossos lábios de cântico. E todas as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. Então não são o que está lá fora, mas é o que está aqui dentro que faz a diferença. É o que você carrega dentro que faz a diferença. Irmão, chorar na presença de Deus é bom demais. Se derramar na presença de Deus é bom demais. E ter a certeza que Deus se curva é bom demais. E eu falava para Isabelle hoje: tem uma música que eu gosto demais. Não, pai, não canta não. Mas é nesses momentos, irmãos, que você vai vendo a grandeza de Deus. Porque quando tudo diz que não vai dar certo, existe uma palavra disponível para nós. Quando tudo diz que não vai dar, Deus diz: vai. Diz: vai. Então não dá, irmão, para não cantar, não dá para glorificar. Por isso que quando você olha o salmista, é um adorador, é alguém que estava vivendo conflitos dentro dele, mas quando ele se rendeu e entrou na presença, entrou no santuário. Eu costumo dizer, às vezes a gente cria vícios de linguagem que denuncia a nossa caminhada. De falar: Senhor, eu adentro na tua presença. Deus fala assim: onde você estava, miserável? Que você não estava na minha presença? Nós temos que estar constantemente na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não saio da tua presença, eu não saio da tua casa, os meus olhos estão prostrados em ti. Aleluia, aleluia. E aí, quando ele entrou, Deus começou a revelar, e aí ele foi enfático: eu fiz o meu Senhor o meu porto seguro, o lugar em que eu vou habitar perpetuamente. E eu vou dizer todos os feitos que o Senhor tem feito, porque Deus é bom. Deus é bom, Deus faz o impossível.
Quantas coisas, irmãos, Deus está fazendo, e quantas coisas Deus está deixando de fazer, porque os teus olhos não estão prostrados nele. Mas nesta noite é noite de milagres, é noite de suprimento. Sai do teu lugar. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, sai do teu lugar, vem à frente. Irmão, hoje é noite de Deus derramar do céu a glória aqui. Hoje é noite de Deus se revelar a você, de ter uma comunhão com você. Aleluia. Faça como o salmista. Eu tomei uma decisão. Eu entrei no santuário. Eu entrei para desfrutar do melhor de Deus. Carnão, Deus tem um tempo novo para a tua vida, meu irmão. Deus conhece o teu coração. Deus sabe que depende desse silêncio. Existe um homem que quer gritar, que quer falar dos feitos do Senhor, mas o inimigo tem dito para você: quem é você? Mas Deus diz: você é meu filho, você é quem eu amei, e quero revelar tantas coisas para você. Aleluia. Tem mais gente, irmãos? Hoje é noite de você sair daqui embriagado pelo Senhor. Embriagado pelo Senhor. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. É só para esses três? Tem mais gente. Tem mais gente. Queridos, você tirou o olho do Senhor. Você deixou de olhar para o Senhor e tem olhado as dificuldades da vida. Deus quer que você hoje abra os teus olhos espirituais e veja as grandes coisas que Deus vai fazer. Aleluia. Gabi, vem aqui. Não fica aí não, filho. Deus quer dar um renovo para você hoje. Aleluia. Enquanto eles adoram o Senhor, sai do teu lugar. Aleluia. Aleluia. Amor, ore por ela. Ora por ela. Aleluia. Aleluia. E o que dizem sobre mim não Aleluia. pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia. Aleluia. Cumpra, Senhor, seus propósitos na vida do teu filho. Que os seus olhos sejam prostrados somente em ti. Deus, o Senhor trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é precioso pelo Senhor. E os teus olhos, infelizmente, por um tempo se desviou, mas hoje o Senhor trouxe ele de volta para dizer que o lugar dele é no santuário do Altíssimo. O lugar dele é na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar.
cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. 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 Sidney, vem aqui. Ora com a Natália aqui, ó. Ora com ela aqui. Deus tem um mistério para vocês duas aí. Aleluia. Ore uma para a outra. Deus tem um mistério para vocês duas aí. Aleluia. 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 Queridos, em 1 João 1,3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é o Pai com o Filho e o Filho com o Pai. Você é filho de Deus. Você é nascido do Senhor. Aleluia. Você tem algo que os outros não têm. Você tem algo que eles não têm. Existem coisas, irmãos, que só os filhos podem receber do Pai. Só os que entendem a relação que você tem com o Senhor vai proteger você e vai fazer com que você permaneça no santuário. Por isso que o salmista olha para dentro dele e diz assim: quanto a mim, por pouco, porque eu tirei os olhos, eu deixei de olhar para Deus. Eu comecei a olhar para as circunstâncias e quase fui roubado na fé. Mas quando ele tomou a decisão de entrar no santuário, os seus olhos começaram a ser abertos. E Deus começou a dizer: por que você está se importando com tantas outras coisas, se você tem o que mais importa? A comunhão com o Pai. Aleluia. 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 Nós somos chamados, irmãos, para ter comunhão uns com os outros. Permaneça no santuário. Permaneça no santuário. E você terá revelações dos céus acerca da tua vida, acerca daquilo que Deus tem para você, irmãos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que crê nele não só receberá nesta vida, como também na vindoura. E o diabo tem tentado tirar o foco e fazendo você colocar os olhos em coisas que não deve.
Coloque os teus olhos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma aplauso ao Senhor? Aleluia. Podeis assentar.